que um dos nossos irmãos, membros, ele chegou e com uma febre muito alta. Nós não medimos, mas só de colocar a mão, estava queimando a minha mão e estava queimando a sua testa também, né? Oramos 2 vezes. Uma irmã também ali concordou comigo. Mas logo em seguida, avisamos nossos diáconos, se até eu subir ao púlpito, a febre não tiver passado, leve-o na emergência. Ou seja, Deus pode usar isso também. Mas nós não precisamos temer de orar e pedir que Deus cure. Aos testemunhos de cura em nosso meio, uma vez que vai perdendo o medo, você não fica com medo de você passar ridículo, nem de Deus não curar. Ele vai usar o que Ele quiser, mas Deus cura e cura hoje. Amém. Então eu gostaria que você ouvisse um testemunho de uma cura que aconteceu aqui. Deixa ela contar para você os detalhes. Maísa, você pode vir? Bom dia. Bom dia. Quem me conhece sabe que Deus tem feito maravilhas na minha vida todos os dias, né? Mas tem certas coisas que realmente são específicas e muitas vezes a gente nem percebe e já aconteceu. 2 semanas atrás, numa quarta-feira, eu estava trabalhando e eu abaixei para pegar uma coisa e o que aconteceu? A coluna saiu um pouquinho do lugar, né? Quinta-feira, fui trabalhar, eu estava andando meio torta. Sexta-feira, eu estava andando meio torta um pouco ainda. Vim para a igreja, para o CT, né, fazia comida para os meninos. E estava conversando com a Késia. Logo o pastor chegou e perguntou, filha, e aí, tudo bem? Falei, pastor, minha coluna me deu um problema essa semana. E a gente saiu, e ele perguntou assim para mim, mas isso já é problema de muito tempo? Falei, não, eu estava trabalhando, machuquei a minha coluna. E ele perguntou mais algumas coisas, não lembro exatamente a pergunta dele. Isso foi na sexta-feira. Sábado, fiquei em casa. Domingo, não vi a igreja, fiquei em casa. Aquela semana, mais ou menos, trabalhando. Quando foi na segunda-feira, eu fui fazer um movimento, falei, peraí, não está doendo mais. Fiz uma estripulia, nada, não está doendo mais. Na minha mente veio a hora, assim, o pastor orou por mim aquele dia, e eu nem sabia, ele não tinha orado comigo, ele orou por mim. Eu não sabia. A dor sumiu, não senti mais nada. Quando foi sábado, uma pessoa me perguntou, e aí, Maísa, você tomou aquele remédio? Falei, não, não tomei nada. Não tomei, nem Advil eu tomei. E a dor simplesmente sumiu. Então, cura acontece. Eu não orei aquele dia, nós não oramos juntos aquele dia, mas realmente Deus respondeu a oração do pastor. Então, curas acontecem. Pequenas, grandes, mas acontecem. Amém. Assim malucas de que Deus só ouve a oração do pastor, ouve a oração de todo cristão. Se é um seguidor de Jesus, esse ID é para você. Essa palavra, essa autoridade é para você. Então nós vimos, você vá, cura os enfermos, e nós vimos mais, vocês ressuscitem os mortos, e eu vou encorajá-lo daqui a pouquinho, dar o website para você poder acessar essas mensagens, mas muito claro, são claras as ordens que o Senhor dá. Ele fala, purifiquem os leprosos, muita gente marginalizada, traz para dentro, e ele diz, expulsem os demônios, e ele vai dizer também, de graças recebestes, complete a frase, de graça dai. Então nós precisamos ser intrépidos. Mas naquela mensagem também nós vimos a quem? E nós vimos que existe uma ordem de prioridades. Todos é a palavra, mas você precisa começar em casa. As pessoas familiares, os amigos mais chegados, ou Jerusalém, depois vai espalhando a Judéia, aqueles que você não tem muito jeito com as pessoas, e eventualmente o mundo inteiro. Por isso estamos em Alagoas. Por isso estamos indo a Portugal, através de missionários. Então, a quem? A todos. O ponto é, não faz sentido nenhum nos preocuparmos com Alagoas no Brasil, ou com a Samaria da nossa vida, lá os estranhos, e não proclamar a palavra em o nosso lar, em o nosso círculo de amizades, em nosso trabalho. Não faz sentido nenhum, por isso a prioridade. A quem? Todos, mas em que ordem? Começa no seu círculo interior, para que a luz do Evangelho possa brilhar aí. E por último, como fazê-lo?
Eu me lembro que expliquei, e vale a pena você ouvir outra vez, se não ouviu, para você ter uma ideia, mas eu gostaria que você ouvisse um outro testemunho, que mostra, ilustra este como também. Esse testemunho é do nosso Bom dia, pessoal. Moisés. Alô, amada igreja. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que seja por vídeo. Mas eu quero dizer que alguma coisa muito especial aconteceu nessas últimas 2 semanas. Eu reencontrei uma pessoa que eu tinha perdido o contato há 20 anos atrás. Uma pessoa que me ajudou muito na parte de entrar e trabalhar no Subway, fazer parte da União. Mas ele mudou para a Flórida e a gente perdeu o contato. E alguma coisa sempre me trazia à mente o Júpiter. Mas eu tentei várias vezes e nunca encontrei. Devia estar aí pelo ar, né? Júpiter. Mas finalmente, semana passada, eu encontrei na Flórida, ele está se recuperando de uma cirurgia. E foi muito bom conversar com ele, falar sobre a vida. E ele falou, olha, a Flórida é muito bom, mas é muito enganosa. E para mim, eu quero dizer para você que a coisa melhor que aconteceu são palavras dele. Foi encontrar o Senhor Jesus. Eu precisava sair de Nova York, vir para a Flórida, ter uma nova vida e ali encontrar. E eu quero te agradecer. Eu falei, a mim? Eu te ajudei a mudar para a Flórida? Aí ele falou, não. Na época que a gente trabalhava, alguma coisa muito especial acontecia. Quando você chegava no Subway, descia as escadas, eu sentia que o espírito de luz descia com você. Eu falei, mas é mesmo? Ele falou, é mesmo. Eu sabia, na mente, aquilo me trazia uma paz, uma tranquilidade. E quando você se atrasava, eu ficava olhando para a escada, esperando o espírito de luz chegar com você, porque me acalmava e a gente passava uma boa noite de trabalho. Então aquilo marcou muito a minha cabeça, porque eu voltei no meu pensamento, eu nunca sentei com Júpiter para falar do amor de Deus e para explicar que Jesus morreu por nós, mas simplesmente ele pôde notar que algo diferente entrava comigo ali no Subway, que era o Espírito de Deus. Então é isso que eu queria deixar para você, amado. Onde você for, se você estiver conectado com Deus, Deus vai contigo e Ele é luz na sua vida e Ele é luz na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Amém. Podem aplaudir. Esse testemunho foi na quinta-feira, durante o culto de oração, que é outro investimento, gente, sem preço. No grupo pequeno lá você aprende e cresce mais rápido, né? Aqui no domingo você tem esse conhecimento geral. Na intercessão da oração você tem mais aquela intimidade, é cultivada. Então, te faz uso, tira proveito. Isso foi lá no culto de oração, acabou o culto, aquele barulho era das pessoas comendo os bolos e os cafés, né? Onde crente dá, tem bolo, tem café, né? Mas eu chamei o Moisés para o canto, falei, Moisés, fala aqui para a igreja, ele está trabalhando nessa altura. Eles estão trabalhando em subways. Tá. Mas você pegou o ponto, né? Lembra que falei que a gente faz, como é que nós vamos? Nós vamos liberando o Espírito. E você chega num lugar, se for na América, né? E naquela hora que sua presença, o Espírito de Deus, do qual você está impregnado, ele habita em você, você deve estar cheio da sua presença, ele vai procurar um lugar, algum lugar, pessoa digna. E a ideia de digna é pessoas que estão responsivas, né? Que estão, está certa a palavra? Responsivas, que estão prontas para receber Júpiter. Agora você já tem o gancho, seja naquele dia, seja na semana seguinte, sejam anos depois. O Espírito de Deus vai buscar um lugar para descansar, para encontrar. Senão ele volta, você sacode a poeira do pé e vai pelo seu dia a dia. Entenderam, gente? Colheita é isso. Jesus falou para os discípulos, olha, dizem que vai chegar ainda, não, eu digo, os campos já estão brancos. Olha, levante os olhos. Esse é um momento extraordinário na vida dessa igreja, na sua vida, na minha vida. Porque nós podemos sair com todo o poder, conhecendo o poder de Deus. E nesse ir, e vem aquilo que nós falamos na semana passada, né? E nesse ir, nós não podemos ignorar que esse ir vai encontrar resistência. 3 inimigos terríveis vão se levantar, vão fazer de tudo para que você não vá, para que você não cure os enfermos, para que você não expulse os demônios, para que você não traga o marginalizado para dentro. Sempre, 24/7, só vai parar quando Jesus voltar. Esse inimigo não tem poder maior do que o poder que você já tem, que nós temos. Mas ele usa uma mentira. Ele nos engana, dizendo que tem poder.
E a única maneira que ele consegue ser eficaz em você e em mim é trabalhando na nossa mente. Ele não está lutando pelo meio ambiente, ele luta pela nossa mente, porque se a nossa mente for conquistada, ele vai transformar o meio ambiente para pior. Eles vão. E os inimigos, como eu mencionei, eles são a nossa própria natureza antiga, que quer voltar a dominar, não quer andar atrás de Jesus, nem do jeito dele. O mundo ao nosso redor, e domingo passado nós podemos definir tantas áreas, não foi? O mundo ao nosso redor que vai empurrando, vai mudando tudo, família, o que é família, a questão da sexualidade, a questão da criação do mundo, e por aí afora, a vida depois da morte, tudo, constantemente, trabalhando em nossas mentes. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por falar nisso, agora com as eleições do dia 8 de novembro, que momento difícil da nossa nação. Tem aquela expressão que você saiu da frigideira para cair no fogo. O que eu digo é o seguinte, não é questão de partido, não é questão de política. Uma coisa está clara, o inimigo já conseguiu transformar o mundo de uma forma totalmente contrária aos princípios de Deus. Não há jeito de nós sairmos vencedores nessa. Ou seja, somente você e eu indo que vamos transformar. Devemos votar? Lógico que devemos votar. Estou pensando, talvez devo lá escrever meu nome, né? Renato Bernardes. Não sei. Não estou mandando você fazer nada. Mas para mim dizer o seguinte, é atestar o fato de que esse mundo está totalmente, as mentes estão transformadas. E o Brasil não está sozinho nisso, né? Você sabe que isso... Hoje é, né? Você sabe que o nosso país, no Brasil, outros, se você vem de outro país, eles não estão isentos disso, né? Mas qual é o comando? Então, eu fiz bastante ilustração na semana passada, dizendo, é assim, olha, isso aqui não é um livro somente, isso aqui é a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. É o próprio Deus, no caso de Adão e Eva, ele falava diretamente. Depois, através dos profetas, seu filho, Jesus é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos aqui a revelação de que Deus, quem Ele é, quem você é, onde você está, de onde veio, para onde vai, como devemos nos relacionar uns com os outros, o que é família, o que é casamento, o que é sexualidade, que é tudo, honestidade, trabalho, tudo. Mas o mundo, a nossa natureza antiga e o Satanás sempre vão dizer, não, peraí, não é bem assim. Ou então dizem assim, olha, faz de conta, faz uma coisa. Você pode crer tudo isso aqui na mente, mas você pratica do meu jeito. E muitos de nós estamos acreditando nessa mentira, que você pode crer algo e viver de outra maneira. A sua prática mostra o que você realmente crê. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Falamos sobre Romanos 12, 2, semana passada, que a ordem é o seguinte, há um comando, só rapidamente, há um comando, e eu vou tirar aqui porque eu quero que a gente possa concentrar na palavra de Deus, né? Se você perdeu essas mensagens, você pode ver no ccpnewark.com, logo na primeira página, veja, ouça as mensagens, você vai escolher o dia, o título, a data que for, temos nas 3 línguas. Ou então você pode ir no YouTube diretamente, CCP Sermons. O meu já está será porque ele me avisa, né? Chegou nova mensagem. Tipicamente, domingo à tarde, segunda de manhã, as mensagens de domingo estão aí. Qualidade excelente. Som, tudo direitinho, claro, você vai entender. Tudo bem, nas 3 línguas também, tá bom? Mas eu vou deixar isso aqui de fora, voltar apenas nos textos. Abram comigo lá em Romanos 12, 2. Não vou poder investir tempo em Romanos 2 mais, porque foi semana passada, mas apenas quero enfatizar o comando, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Então, capítulo 12, versículo 2. O versículo de número 1, ele está no contexto, mas para nosso estudo aqui hoje, batalha pela mente. Ou seja, nós estamos indo, a resistência veio. Então, vamos saber como é que nós vamos lidar com ela. 12, 2. Acharam? A minha Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, é uma ordem.
o Senhor que nos enviou disse, não vos conformeis, não faça um acordo, não tem jeitinho, não pega nem um pouquinho, nada, não, não, não. O mundo diz, não, eu vou seguir o que o Senhor diz, eu vou seguir a sua palavra, e acabou o assunto, não tem que ficar, não há rendição, não há entrega. Nós vamos fazer isso, eu vou estar firme nisso aqui. Mas no processo, nesse não vos conformeis, o que ele mais diz? Mas transformáveis. Resistam, mas transformem-se. A verdade é, sejais transformados, ou seja, a ação é de Deus para nós. Como? Pela renovação da nossa mente. E eu disse na semana passada que a palavra arrependimento, lá no original, qual é a palavra? O arrependimento no original, como é que ela é? Começa com M. Metanoia. Metamorfose, sabemos mudar de forma, né? Vem lá um lagarto que vira uma borboleta, não é isso? É uma transformação. Metanoia quer dizer uma transformação da sua mente, a sua maneira de pensar. Ou seja, você pensava do jeito do mundo, agora você pensa do jeito de Deus. Então, é transformáveis. E qual vai ser o benefício? Se você fizer isso, a minha tradução, você vai saborear a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ela é como o mel, mas você precisa resistir ao inimigo, ser transformado pela palavra de Deus, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que o inimigo ataca a mente? Porque ele fala o seguinte, eu não posso arrancar você das mãos de Jesus. Essa semana, aqui no grupo, perguntaram, né? O que quer dizer João 6, acho que era 36, e diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você foi a Jesus, levou ele para casa, não tem mais jeito. Nem nós mesmos conseguimos sacudi-lo fora, porque ele é incondicionalmente, ele nos ama. Nós somos dele, estamos com ele, ninguém arranca da palma da minha mão. Mas o diabo fala assim, eu não posso arrancar você da palma da sua mão, mas eu vou ganhar a sua mente e você vai ficar miserável. Por quê? Você pertence a Jesus e vive como se fosse do mundo. E não dá certo. Não só miserável, você vai ficar ineficaz. É um sal que perdeu o sabor. É a luz que está debaixo da gaveta. Não faz diferença, um zero à esquerda. E essa situação é terrível. Então, aí Romanos 2, nós temos esse comando, que nós não devemos nos conformar. Agora vamos para o próximo. Aliás, antes de desligar, né? O próximo que é 2 Coríntios 10. Só consegui a frente, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. Dessa vez, versículos 3 até o 6. Primeiro comando, não vos conformeis. Segundo comando, existe uma estratégia que é nos confiada. Então, comando, estratégia. Como, Senhor? Eu já entendi que eu não vou me conformar, eu já entendi que eu vou resistir, já entendi que eu vou ser transformado, mas como que isso vai acontecer? O que eu faço quando o inimigo, a carne e também o mundo estão me atacando? O que eu faço? Então, aí, versículos 3 a 6, diz assim, porque andando na carne, ou seja, nós estamos nesse mundo, nós temos carne e sangue, temos ossos, somos pessoas que ainda estão nesse mundo. Andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne, ou seja, nós não travamos essa batalha do jeito que o mundo faz, de jeito nenhum, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. E o versículo de número 5, destruindo os conselhos, algumas versões dizem, os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E o 6, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Vamos desembrulhar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, você não vai com um jeitinho, mundo, que pena que não deu certo com a gente, né? Mas nós vamos quebrar esse relacionamento. Não, ele está falando de uma ação violenta. Uma ação violenta. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas não lutamos.
É uma guerra. Você não vai para a guerra para ficar nice. Você está na guerra para destruir. No caso aqui, nós estamos nessa guerra, e essa guerra contra essas forças. Nós não vamos. O versículo 4 fala assim, nós vamos... porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma outra versão diz, para a demolição. Você já viu alguém demolir com cuidado? Quando tem demolição, o que acontece? Ou explode, ou marreta nele, não é assim? Não vai guardar nada, você não vai levar nada para casa, não vai usar outra vez. Joga para baixo. E ele está falando em relação a fortalezas, destruindo os argumentos, os conselhos e todo o entendimento, né? Então a ideia é o seguinte, no versículo 4, fortaleza, e os 5, os conselhos. O que ele está falando? Nós vamos entender que quando nós chegamos para Jesus Cristo, o que acontece? Fortalezas permanecem em nosso ser. Explique isso melhor, pastor. O termo fortaleza se refere à época em que existiam cidades com muros e castelos com torres. Então, num lugar, haviam as cidades principais, cercadas com muros, com torres de guardas e tudo mais, e espalhado por aquele lugar, haviam lugares altos fortalecidos, fortalezas, onde redutos, grupos do exército local ficavam ali presentes, né? O que acontecia? Às vezes um vencedor vinha, dominava a região, mas ficava uma torre onde permaneciam gente da oposição. E daquela torre, escondidos ali, volta e meia, o que eles fazem? Saem para atacar e correm de volta. Igual guerrilha. Não é assim que a guerrilha faz? Se esconde, aparece rapidamente, ataca, coloca bomba, destrói, se esconde. A ideia de terrorismo. Entenderam essa ideia? Então, no nosso ser espiritual, o que acontece? Redutos espirituais permanecem e ficam aí. Então, é o seguinte, ok, você está aqui 80% seguindo os caminhos de Deus, mas tem uma área da sua vida que você não deixa a palavra de Deus entrar. E argumentos são feitos. Porque a nossa mente não cai em qualquer mentira. Ela cai naquela mentira que parece até verdade. Mas, gente, isso foi outra época. O mundo hoje é diferente. Antigamente era assim. Ou então, a favorito do inimigo é o seguinte, mas olha lá na Bíblia, aquele negócio lá que o povo matava, fazia e acontecia. Então, como é que é isso? Está vendo? Esse livro já não vale mais. Ele foi bom, para ele ajuda. Toda essa conversa vai acontecendo. Se você permanecer e deixar que isso fique aqui, o que é que faz? Eles saem daí, as guerrilhas, os terrorismos, para abalar a sua mente no total. Entenderam isso? E ele disse, o que é que nós fazemos? A gente manda um e-mail para o Fortaleza dizer, por favor, vocês têm até o dia 30 para sair daqui? É assim que a gente faz? Ou você manda um text message, ou você chama, ou você põe uma nota na porta. O que ele falou? Vocês vão lá e vão fazer uma demolição. Destruir. Do mesmo jeito que você não faz acordo com o inimigo, daqui também você não deixa permanecer. E nós precisamos olhar claramente. Na minha vida, ao longo dos anos, muitas vezes, sabe o que eu percebi? É que, às vezes, alguns assuntos eram tão difíceis de lidar, que eu fazia assim, então eu vou colocar aqui numa área de pendentes. Então, eu não vou ter que me posicionar nesse assunto, porque está pendente. Eu não estou nem a favor, nem contra. Você entende o que eu estou falando? O que acontece? Quando você faz isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo um lugar seguro para algo que está contrário à vontade de Deus, porque se eu olhar para a vontade de Deus, possivelmente vai mexer com a minha popularidade, né? Eu vou perder alguns amigos, vou deixar de ser convidado por algumas funções, algumas coisas vão acontecer. E aí o que eu faço? Não, deixa aí, quieto. Isso é um reduto, isso é uma fortaleza. O que ele está dizendo para nós? Destruam. Violentamente. E melhor, no versículo 5, não só destrua, mas pega o miserável, tá? Põe algema nele e leva para onde? Cativo aos pés de Cristo. Vocês estão tão quietos como o Luiz falou, né? Não tem conversa. Separação. Não, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Pega, segura, não tem que conversar, nem racionalizar. Estamos aqui, ó. Somos Senhor. Está contrário. E seja que for.
E crente, pastor, e se, além desses assuntos óbvios lá de fora, tem coisas assim que são mais sutis que a gente cai às vezes? Então eu vou dar exemplos, ok? Eu vou dizer onde está, não vou ler, vou contar a história. Em Marcos capítulo 8, vocês anotem e leiam só em casa. A partir de 14 até o 21, Marcos 8, de 14 a 21. Vou só contar o que pode acontecer com a nossa mente em coisas menos óbvias que não agradam a Deus, tá? Marcos 8, 14 e 21, fala que Jesus estava no barco, Jesus vivia naquele barco, né, com os discípulos, né? Estava no barco com os discípulos. Ele havia acabado de alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Tudo bem? Um milagre extraordinário. Ele está com os discípulos. No caminho, Jesus vai falar com eles assim, gente, discípulos, querido, olha o grupo pequeno, o pequeno grupo, né? Jesus com os 12, ele falando com eles, olha, cuidado com o fermento é usado no pão, né? Nunca fiz pão, mas eu acredito que precisa de fermento para fazer pão. Fermento, bolo e tudo, né? Então, fermento, cuidado, ele falou, com o fermento dos fariseus. Ou ele estava dizendo, cuidado com essa gente que na aparência é religiosa, mas na verdade são pessoas hipócritas, que não seguem a palavra de Deus. Era o que ele queria ensinar. Você acredita que ficou um zum com os discípulos? Sabe por quê? Se você já conhece o texto, você vai se lembrar que eles ficaram assim, gente, esquecemos de trazer o lanche. Não dá vontade de a gente smack essa gente assim no rosto? Jesus falou assim, o que vocês estão conversando? Que conversa é essa? Que argumentos são esses que vocês estão tendo? Imagina o tamanho desse barco para pensar que Jesus não ia ouvir, né? Que conversa é essa? Ele falou, gente, não acredito. Eu não acabei de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes? Você acha que eu estaria preocupado com a ausência de lanche? Você notou o que está acontecendo? A mente deles estava operando aqui no natural. Não, apesar de terem visto um milagraço, eles ainda estavam pensando em termos humanos. Captaram isso? Tudo muito bem, né? Preocupação, direitinho, mas ele estava dizendo, gente, olha a mente. E ele dá uma bronca neles ali, rapidinho, né? Outro que vale a pena nós olharmos para você ter uma ideia, leu em casa também. Esse está em Mateus 16. E ele começa do versículo 15 e vai até o 23. E nesse texto, ele é tão conhecido, né? Jesus perguntou, discípulos, agora eles não estão no barco, não? Discípulos, quem é que o povo aí diz que eu sou? Um diz isso, outro diz aquilo, profeta, nada. Aí ele voltou e falou, e vocês, quem dizeis que eu sou? Você se lembra desse momento clássico? Aí o Pedro, né, todo impulsivo, o que ele falou? Tu és o Cristo, o quê? O Filho do Deus vivo. Vale a pena você ler. E Jesus falou assim, parabéns, Pedro. Isso não foi a sua carne que te revelou isso. Sabe quem te revelou? Foi o Espírito Santo de Deus. Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. E na mesma conversa, no mesmo texto, Jesus começa a explicar para eles, gente, está chegando o dia, a hora que eu vou ter que ir para a cruz. Vamos para Jerusalém e eu vou ser preso, vou ser machucado, vou ser maltratado, vou ser julgado, vou para a cruz e vou morrer ali na cruz. Aí o Pedro novamente não se aguentou, né? Aí o Pedro se levantou e falou o quê? De jeito nenhum, né? Traduzindo, né? Tem misericórdia. De jeito nenhum. Que conversa é essa? Nós estamos aqui no auge de tudo, o senhor vai falar de morte e de cruz e tudo mais. Jesus não perdeu, né? Ali o rebolado, né? O que Jesus falou para ele? Afasta de mim quem? Satanás. Como é possível, gente? Num momento o Espírito, no outro momento Satanás. Aqui. E nós, tolamente, às vezes, estamos no auge da bênção. Aí, em uma situação, a gente segue a carne, segue o mundo, Satanás. Eles, vitória, miserável e ineficaz. E depois usa isso para acusar a gente que a gente não está andando direito. Você já sentiu o impacto? Então, você vai ficar nice com isso, com esse tipo de pensamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos encerrar?
Efésios capítulo 6. Então, estratégia qual é? Violentamente. Identifique o que não está de acordo com a palavra, traga a turma da demolição, põe para baixo. Amarra, algema o sobrevivente, leva à presença de Cristo. Diz, aqui nessa casa, aqui nesse lar, aqui nesse coração, aqui nessa vida, só vale o poder de Deus. Amém? Então agora Efésios, 6, um texto muito conhecido, tá? Eu vou apenas ler e mostrar algumas áreas e nós vamos encerrar. 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos, acharam? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui está o que ele vai dizer para nós. Não se rendam. É uma ordem. Não vos conformeis. Estratégia é demolição. Encontre, destrua. E por último, não vão sem armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vai ter armadilha no caminho. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui ele vai descrever a armadura. Obviamente ele está pensando em um soldado romano da época, capacete, e escudo e tudo isso mais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, ponham o cinturão da verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu creio que um texto conhecido ajudou, Vamos fazer algumas colocações para cada um deles. Primeiro, eu vou começar pela cabeça. Eu vou usar assim a parte de cabeça até os pés, vou misturar um pouquinho aqui, Mas eu vou com a liberdade aqui, não na ordem que está no texto. Primeiro, o capacete da salvação. Capacete, seja para dirigir uma bicicleta, seja para dirigir uma motorcycle, seja para dirigir o que for, até nos jogos, os esportes que têm capacete, tem o propósito de proteger o quê? Os braços, a cabeça. Então, capacete da salvação. Eu não tenho que me preocupar com o meu lado de fora. Eu não estou numa briga humana, eu estou numa guerra espiritual. Então, você proteja os seus pensamentos. Proteja os seus pensamentos. Proteja-os. Pense como alguém resgatado por Jesus na cruz. Diga a você centenas de vezes por dia, eu sou uma nova criatura. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O velho já ficou para trás, todas as coisas ficaram para trás, tudo se fez novo. Precisa tomar posse dessa identidade. Pense, proteja a sua cabeça. Não permita que ninguém e nada defina você, a não ser a palavra do Senhor. Somente, coloca firme esse capacete, rapidamente. O segundo, coloca a couraça da justiça. A couraça vinha para proteger os órgãos vitais. Estavam ali protegendo. Isso quer dizer o seguinte, entenda. Você e eu fomos salvos baseados nos méritos de Jesus Cristo somente. Nenhum de nós, mas ninguém, todo mundo pecou, todo mundo está longe da glória de Deus. Não há nenhum sequer, a palavra de Deus diz, nenhum. E nós fomos salvos porque Deus tomou aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e o fez pecado por nós, para que você e eu pudéssemos ser revestidos da couraça da justiça dele. Ou seja, não permita que você bambeie pensando assim, olha, eu não tenho andado muito bem, eu não estou seguindo muito bem, acho que o meu crédito com Deus diminuiu, não diminuiu nada. Você está igualzinho ao dia que veio a Ele. Proteja os seus órgãos vitais. Couraça da justiça, mérito dele e dele somente, e ponto final.
O próximo, os sapatos, os calçados nos pés na preparação do Evangelho. Gente, olha, eu creio que isso é uma revelação. Os que estão acompanhando e gostam de esportes, né, ver esses esportes americanos, o beisebol agora estamos lá competindo, né, até o jogo de beisebol, se você mandar eles levantarem a chuteira, no soccer também, o que acontece? Tem o quê? Como chama em português? Spikes, né? Spikes parece mais duro, né, mais terrível. E aquilo ali é terrível, porque tem ponta, né? Qual é o propósito? Por quê? Porque tem os cravos lá na chuteira. Para quê? Para quê? Eu quero ver os jogadores falar aqui. Por quê? Para não escorregar, para ficar de pé. Porque na guerra, o que vem o inimigo? Vem, mas você deu passo, fincou. Deu outro, fincou. O inimigo pode vir e você está firme aqui, né? Crente não anda para trás, crente só vai para frente. Nós não temos que lutar, a vitória já está ganha. O que ele está mandando é para a gente conquistar. Põe o pé no chão e vai segurando aí. Finca esses cravos aí, finca esses spikes no chão. Eu estou excited com esse negócio, que isso é lindo demais. Põe o sapato, está firme, inabalável. Pode empurrar que eu não mudo. Pode vir, né? Estou aqui seguro. Põe o cinturão da verdade. Gente, não podemos minimizar, né? Se você precisar da leitura de um ano, fala com a Renata aqui, que ela tem lá cópias, né? Fala com a Kelly, que ela providencia para você, assim, a jato, né? E a gente tem. Leia a palavra de Deus sempre, diariamente. É melhor que o cereal, é melhor que a picanha, é melhor que o arroz e o feijão, é melhor que o pão com manteiga, todo dia. Cinturão da verdade para quê? Não ande pelas suas emoções. Hoje o dia está, entre aspas, lindo, né? Amanhã vai estar lindo também, mas pode estar nublado. Daqui a pouco pode estar 0 grau e vai estar lindo também. Então você não anda de acordo com por aí afora. O sol tem que brilhar sempre no seu coração. Primavera sempre no seu coração. Porque você está afirmado no cinturão da verdade. O escudo da fé. O escudo porque o inimigo vem, né? Você não está dando para trás. Ele manda. E vai, e tá. Inflamados que ele vem com fogo, né? Para pegar. Certo? Então defenda-se. Acusação, então, vamos ali. Situações sempre se defendendo. E por último, com a espada do Espírito. Por muito tempo eu pensava que essa espada era uma espada longa. Não. Ela é um punhal, tipo uma baioneta menor, desenhada do soldado romano. O soldado romano trabalhava em grupos, né, em blocos, né? Mas eles tinham um escudo, né? Colocavam aquele escudo, e quando eles chegavam perto, eles usavam a espada para apunhalar o inimigo. Mas também essa espada tinha um outro uso. É que, às vezes, um dardo passava e ficou preso aqui no ombro, aqui no lado, mesmo que não atrapalhou o órgão vital, o que eles faziam? Pegavam a espada e arrancava fora. Arrancava fora, não a carne dele, né? Ele pegava a espada e se for na carne, tira também. É melhor você ficar doendo do que você ficar inflamado, não é isso? Então arranca esse negócio aí. Ou seja, olha que quadro lindo. A palavra de Deus para tirar as raízes de amargura que penetraram no nosso coração. Como é que você cura isso? Arranca fora. Com o quê? Com a palavra de Deus. Notou? Ataca e se defende. Jesus modelou isso. Jesus, nenhum dardo passou no escudo da fé de Jesus. Mas lembra quando Satanás vinha com só tentando mexer com a mente dele, né? Fala isso, fala aquilo, só com a palavra de Deus, ó. Vai por aí afora. Sentiu isso? Vamos concluir? Já falei, grupo de louvor. Olha só. É colheita. É hora de ir com autoridade, ir com poder, ir com tudo que você tem. Deus já lhe deu. Mas nesse processo também ele está dizendo o seguinte, por favor, presta atenção. Seria ótimo que você, desde que nasceu até hoje, viveu uma vida perfeita. Seu passado é assim exemplar. Então faça-me o favor. Tudo que ficou para trás já foi transformado na cruz. O ontem já era. Seu passado já não existe mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Se você tem sido prisioneiro do passado, põe um final nisso aí. Isso é mentira satânica. Jesus já levou tudo que você precisa. Já tomou. Seu presente, esse momento, é um momento de vitória. Você está no time que já venceu.
A vitória já foi conquistada. Ele está dizendo, ide. Vão com poder. Vão com autoridade. Façam isso. E você hoje faz parte de um time extraordinário. Que time é esse? A palavra lá na oração do Pai Nosso, ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha só o que quer dizer isso. Senhor, traz o céu à terra. Como Moisés estava dando um testemunho, o mundo inteiro aí é enorme, né? Mas onde eu for pisando, eu vou empurrando as trevas. E o reino de Deus vai sendo estabelecido. Do jeitinho que é no céu, vai ser na terra. Isso não precisa de programa, eu não preciso de nada a não ser crer no poder de Deus. E no futuro, oh, que futuro maravilhoso! É quando você e eu vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Aí nunca mais separação. Aí pode pendurar as chuteiras, pode pendurar as armas, pode pendurar a armadura, porque nós vamos viver com Ele para sempre e sempre. Mas nós precisamos começar essa transformação da mente aqui e agora. É bom ouvir que é metanoia, porque arrependimento é muito mais que lágrima. Lágrima é bom, lágrima lava a alma. E é bom a gente chorar sempre. Mas precisam ser acompanhadas da transformação da mente. Mudança brusca de direção. Gostaria que nós encerrássemos. Eu quero orar por você. E se você deseja, anseia essa transformação, mesmo que violentamente, se você anseia e deseja ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, esse soldado valoroso, fincado aí com os sapatos da salvação, protegidos com o seu capacete, eu vou pedir que, assim que eu terminar de orar, que você termine esse culto aqui no altar de Jesus, dizendo, Senhor, transforma-me. Ou como o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê meu coração. E vê se há algum caminho mau, Senhor, alguma área, algum reduto, alguma fortaleza, Senhor, para destruí-la. E coloca meus passos, meus pés no caminho, nas veredas eternas, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, que essa sacudidela que o Senhor tem feito no meu coração, Pai, seja feita em nossos corações. Que o Pai, que nós agora cientes das artimanhas do inimigo, nos levantemos como um todo, Senhor, dizendo, Pai, sonda-me, vê meu coração, coloca-me de volta nos caminhos da verdade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se há pessoas aqui nessa manhã que estão também desejosas, Senhor, e orando como eu estou, ó Deus, quebra as cadeias, repreendo as mentiras satânicas que têm segurado. Permita, Pai, que eles possam saltar em Tua direção, em Teu encontro, Pai, se entregarem e os serem usados poderosamente para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Se esse é o seu desejo, venha ao altar para terminarmos esse culto, em nome de Jesus.